Olha só que coisa extremamente curiosa. Entre 1599 e 1601, o autor inglês William Shakespeare escreveu a obra Hamlet. E nela ele disse a famosa frase: existem mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. E é a mais pura verdade. Às vezes, o que dizemos parece não passar de pensamentos vagos, jogados ao vento, sem nenhuma pretensão ou significado proposital. Mas quando o tempo passa e as coisas acontecem, temos a impressão de que o destino brinca conosco, como se fizéssemos parte, sem saber, de um plano espiritual previamente estabelecido, de uma espécie de magia fantástica, ou até mesmo de uma Matrix. Não entendemos e, na busca de explicarmos o inexplicável, chamamos isso de pura coincidência. Pois em Marcos 15, versículos de 1 a 15, a Bíblia traz o relato de uma escolha até certo ponto incompreensível. Pilatos retirou da cadeia um criminoso e o colocou com um homem justo para disputar o voto do povo. O mesmo povo que antes havia recebido o justo com palmas e gritos de Salvador enviado por Deus. Mas durante o pleito, as armações e manipulações do grande sinédrio, formado por juízes e outros sacerdotes da lei, disseminaram informações falsas e induziram a massa de alienados a acreditar que o justo era o pecador e que deveria ser sacrificado, enquanto que o condenado deveria ser descondenado e devolvido ao povo. Incrível que, mais de 2000 anos depois, vemos uma história com características semelhantes se repetindo. E o que virá depois? Se tinha alguma coisa para ser feita, deveria ter sido antes, logo após o primeiro turno. Se havia dúvidas ou provas quanto à lisura do sistema eleitoral, os insatisfeitos deveriam ter tomado providências ali, naquele momento. Agora não cabe mais, a não ser aceitar o que aconteceu para não ser taxado de choro de viúva. O candidato de esquerda foi eleito pela maioria localizada no Nordeste e disse, entre outras coisas, que regularia a internet e os meios de comunicação. Para que se tenha uma ideia, essa caça às bruxas já pode ter começado. Milhares de influenciadores estão perdendo seguidores no Instagram, no TikTok, YouTube e outras redes sociais simplesmente porque apoiaram o candidato Bolsonaro. Algumas redes disseram que foi apenas uma pane. Será mesmo? E elas colocarão de volta um número de seguidores perdidos? E é bom que estejam todos preparados, com exceção daqueles que apostaram na esquerda desde o início, porque dias de escuridão se aproximam para a imprensa e os que ousaram falar demais. Mas lembre-se que o outono não é apenas para alguns. Quando uma folha cai, cai para todos. Os que escolheram conviver com a esquerda e suas ideias de governo, considerando que o resultado das urnas foi sem fraudes, acreditam mesmo que a realidade mostrada em países vizinhos não passa de fake news, ou que só acontece nas telas da TV e que nunca chegará por aqui. O presidente eleito disse que vai se aproximar desses países turbulentos e oferecerá auxílio. Ele falou a verdade? Logo no primeiro compromisso, como eleito, Lula se reúne com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, para tratar de agenda política futura. E o que será incluído nas conversas? Lula vai tentar convencer os hermanos latino-americanos que a maneira que eles governam os países deles está errada? Ou vai mais uma vez estender a mão, enviando dinheiro do BNDES e dizendo: vão em frente, amigos, continuem com suas políticas, que aqui também não será diferente? Oh boy! Mas querendo ou não, só nos resta, aos seres humanos comuns, aceitar o resultado democrático das urnas. Afinal, foi a vontade do povo nordestino e temos de conviver com ele da melhor maneira possível. E como o Congresso Nacional terá a relação política com o novo governo? Na verdade, pouco importa. Ao contrário do que estão achando os apoiadores do atual presidente. Não fará a menor diferença se Bolsonaro conseguiu maioria. O Congresso não terá força com a união dos outros dois poderes supremos, se não vejamos, como exemplo de futurologia apenas. O Congresso aprova uma medida que contraria os interesses do Executivo. Leva-se a questão para o Supremo
e este simplesmente diz que é inconstitucional. Pronto, acabou. E quem entre deputados e senadores vai subir na tribuna para protestar e ofender o sistema? Se fizer isso, já perceberam que não existe mais imunidade e poderão ser presos. Quem vai se opor? E denúncias como a Lava Jato, a partir de agora, nunca mais irão existir. Quando elas, se porventura acontecerem em um novo governo, como desvio de dinheiro na Petrobras, Correios, Caixa Econômica Federal, mensalões e outras, chegarem ao judiciário, serão rapidamente abafadas e anuladas. E quem as levou poderá ser condenado e preso. Então, o socialismo, que muitos temiam, vai nadar de braçadas no Brasil sem nenhum obstáculo. A maior frustração daquele que não acredita nessas eleições é não ter tido a oportunidade de auditar o seu voto. Para esses brasileiros, fica a impressão de fraude com imagens do ministro Barroso indo até o Congresso Nacional negociar com os parlamentares, com o TSE calando a boca daqueles que denunciavam irregularidades e de uma ministra do Supremo dizendo que podia desrespeitar a Constituição. Esses brasileiros insatisfeitos acreditam que a melhor maneira de se acabar com as polêmicas e dúvidas seria a realização de um novo segundo turno com cédulas de papel. A contagem, para eles, deveria ser na presença de representantes de todos os partidos. Se ainda assim o resultado se confirmar, como o que vimos no domingo, dia 30, aí se aceitaria a verdade e se diplomaria o vencedor. Mas do jeito que a coisa aconteceu, não há como convencer essa metade do povo brasileiro. Os caminhoneiros fazem parte dessa parcela. Enfurecidos, eles querem mostrar sua indignação novamente. E como acalmar essa categoria tão importante da nossa sociedade? Não vimos no passado a força que eles têm? Se estão determinados, não podemos prever como essa frustração irá acabar. O mercado financeiro está de ponta cabeça, a bolsa operou em forte queda e o dólar chegou às alturas. Há uma incerteza imensa com relação ao futuro da economia. Ninguém sabe ainda quem será o futuro ministro da Economia. Muito se fala de Henrique Meirelles, mas o mercado já sabe como funciona a cabeça dele e não responde bem às especulações. O Exército Brasileiro, por sua vez, disse que anunciaria o resultado das averiguações depois do segundo turno. Estamos todos ansiosos para saber quais resultados são esses e se podem refletir na realização e melhoramento dos próximos pleitos eleitorais. Como eu disse no início, dias de escuridão se aproximam. O Brasil se torna vermelho com uma equipe de governo que já esteve por mais de 12 anos no Planalto e não conseguiu trazer os resultados esperados que prometeu. A mesma equipe de volta, a mesma equipe acusada por delatores e condenada por várias instâncias da justiça brasileira. O que faz o eleitor acreditar que desta vez será diferente? Mas há quem diga que o jogo ainda não terminou. Como na passagem bíblica, logo após o sacrifício, houve momento de turbulência, escuridão e destruição do templo da lei. O crucificado ressuscitou em 3 dias e os ímpetos o viram na glória eterna. Que tenhamos dias de paz e sabedoria. Obrigado. Uai, seu app de vídeos curtos.